10h16, estamos de volta. CBN, eleições 2024. Que tivemos como resultado das eleições municipais foi candidato com 11 votos e que vai ser suplente de vereador aqui em Campinas, enquanto o outro, com quase 5.000 votos, está fora desta lista. Além dos 33 vereadores eleitos para a próxima legislatura em Campinas, mais de 300 outros candidatos terminam as eleições municipais como suplentes. Pelas regras eleitorais, os partidos que terão representação na Câmara fazem com que todos os que estavam concorrendo fiquem habilitados a assumir o cargo. A divisão é feita pelos votos que cada partido recebeu. O quociente partidário define o número de vagas a que cada partido terá direito. O cálculo é feito dividindo a quantidade de votos válidos para determinado partido ou federação pelo quociente eleitoral, que divide o número de votos pelo de vagas. Como foram computados 530.566 votos válidos, essa conta é dividida por 33, além das sobras, que são uma espécie de repescagem, por meio do cálculo da média que vai determinar quem ficará com as vagas que sobraram. Por isso, a vereadora mais votada da cidade, Mariana Conte, do PSOL, ajudou com mais de 14.000 votos a colocar mais uma representante na Câmara, Fernanda Souto, que recebeu 3.268, ultrapassando o limite de 16.000 votos do quociente. Mas o atual legislador Paulo Búfalo, que obteve pouco mais de 3.000, ficou como suplente. Ao mesmo tempo, o Solidariedade teve como mais votado Jair da Farmácia, que acabou prejudicado pela baixa votação dos colegas de partido. Desta forma, com quase 5.000 votos, não foi reeleito. A mesma situação de Paulo Gaspar, do Novo, que somou mais de 4.000 votos e ficou abaixo do quociente. Já o candidato do PL, Marcelo Adão, que recebeu apenas 11 votos, é suplente. É verdade que é praticamente impossível que ele assuma uma cadeira, porque é o 34º na fila de espera do partido e 33 vereadores do próprio PL teriam que deixar o cargo para que isso acontecesse. Mas, oficialmente, é possível. Pelas contas da lei eleitoral, o segundo vereador mais votado, Vini, é o único representante do Cidadania na Câmara a partir do ano que vem. O partido faz federação com o PSDB, que também ficou sem vaga. O segundo mais votado do grupo teve menos de 1.000 votos. Os primeiros suplentes de cada partido são Paulo Búfalo, do PSOL, TAC, da Federação Cidadania PSDB, Miltinho, do Republicanos, Sidão Santos, do União Brasil, Edivaldo Cabelo, do PL, Cecílio Santos, da Federação PT-PCdoB-PV, Ailton da Farmácia, do PSB, Rodrigo Lima, do MDB, Fábio Love, do Progressistas, Cabo Miller, do PSD e Mineiro do Espetinho, do Podemos. De Campinas, Marco Guarizo. E tem que fazer conta mesmo, né? E não é fácil, inclusive, essa conta. Inclusive, para nos ajudar a entender um pouquinho melhor, né, sobre essa regra, a gente convidou o advogado Valdemir Reis Júnior, que é especialista em direito eleitoral, aqui com a gente mais uma vez. Obrigada por nos atender, Valdemir. Sandra, bom dia, não tenho de que agradecer, é sempre uma alegria poder falar com você, com o Felipe e com os ouvintes da CBN Campinas. Muito bom dia. Parece injusto, né, quando a gente só analisa aí pelos números, né, e são mudanças que acontecem de uma eleição para outra, não é isso? Exatamente. Sandra, na verdade, funciona da seguinte maneira: o sistema da Justiça Eleitoral que apura os eleitos dos mandatos legislativos é o sistema chamado sistema proporcional. Entendeu a nossa Constituição que para os cargos do Legislativo haveria a necessidade de se eleger vereadores, deputados vinculados a uma ideologia, a um programa partidário. Ocorre que o eleitor não pensa assim, até porque muitos deles nem conhecem esse sistema, essa forma de pensar o sistema proporcional. Dessa forma, a gente tem situações como essa que a reportagem muito bem colocou e que, de alguma maneira, gera descrédito da população na medida em que ele percebe que alguém com 5.000 votos fica de fora ou com 2.000 votos entra, porque o eleitor, no mais das vezes, não sabe que a ideia do legislador, quando criou o sistema proporcional,
foi favorecer um entendimento programático e ideológico de um partido e não de um candidato especificamente. E nesse caso, as coligações também não têm impacto nessa contagem? Já tem algumas eleições que as coligações foram proibidas para o sistema proporcional. As coligações elas são permitidas apenas e tão somente no sistema majoritário, que é para os cargos do Poder Executivo. O que a gente tem de aproximado das coligações no Legislativo são as federações. Então, permite-se que partidos se agrupem em federações, como eles se agrupavam nas coligações, para que eles concorram em conjunto. Só que, diferentemente das coligações, a federação ela é verticalizada, ou seja, ela é feita no âmbito nacional e não no âmbito municipal ou estadual, e ela tem um período de duração mínimo de 4 anos, diferente das coligações, que são feitas para concorrer à eleição, terminou a eleição, acabou. Isso talvez deveria ser melhor explicado para os eleitores também previamente, até para não ter essa condição, né? Achando que aquele candidato tem chances realmente de se eleger, ou outro, né? Mesmo tendo aí bastante votação, sem chance quase ou nula para Uhum. poder entrar. Sandra, veja, eu sou professor numa faculdade de Direito, na qual eu dou aula de Direito Eleitoral, e sou professor num cursinho preparatório de Direito Eleitoral. Ou seja, eu falo para alunos do 10º semestre e para alunos já formados sobre isso que a gente está conversando aqui, e a maioria deles desconhece. Agora você imagina, se pessoas que estão se concluindo o curso de Direito ou que se formaram em Direito não conhecem, o que esperar da população de uma maneira geral que não recebe essa informação na base? Então, penso eu que a ideia da conscientização para que se compreenda o sistema proporcional é fundamental para a ideia de representatividade. Ou então, deveria o legislador se debruçar sobre isso, entender que existe essa crise de representatividade exatamente por conta disso e mudar o sistema eleitoral. Porém, desde que eu me conheço por gente no mundo do direito, se fala em mudar esse sistema e nunca muda, né? Já se falou em sistema distrital, distrital misto, lista fechada, e isso nunca aconteceu. Então, a informação, explicar para o eleitor, conscientizar o eleitor que no legislativo não se elege um candidato, mas um programa partidário ideológico é fundamental. O que mudou foi o puxador de votos como tinha antes, né? Veja, Sandra, esse sistema ele é tão manipulável, digamos assim, que os partidos já sabem disso, perceberam isso, e não no âmbito municipal, mas em escala federal, por exemplo, é super comum a gente ter celebridades em chapas de deputado, exatamente para quê? Exatamente para puxar voto para o partido tendo mais voto, como disse muito bem a reportagem, explicou de maneira perfeita como funciona esse cálculo, elevar o número do partido e ter o maior número de cadeiras. A primeira vez que a gente teve essa situação bastante escancarada foi a primeira eleição do Enéas. Se a minha memória não falha, teve deputado federal no partido Prona, à época, que foi eleito com um número ínfimo de votos. Então, a partir dali, vieram outras situações muito semelhantes, como o caso do Tiririca, como o caso de cantores, como o caso de artistas. Não estou dizendo que esse pessoal não teria ali o afinco com o poder público, com a coisa pública, mas, inegavelmente, essas celebridades elas servem para os partidos como uma espécie de turbo na sua chapa. Ficam essas orientações. Agora, pensando que a gente ainda está no processo eleitoral, porque algumas cidades, inclusive da região, elas têm o segundo turno, né? Como é que ficam as regras da campanha para esses municípios em que ainda precisa definir o prefeito? Bom, desde ontem às 17 horas, a propaganda eleitoral nas cidades onde há segundo turno já está liberada de novo. Então, da mesma forma que nós tivemos no primeiro turno, nós teremos no segundo turno a propaganda eleitoral por meio de entrega de santinho, material gráfico, os candidatos que optaram por utilizar aquelas bandeiras que ficam em via pública, o tal do Wind Banner, carreatas, caminhadas, enfim, internet, impulsionamento, desde ontem às 17 horas, tudo isso está liberado de novo. Daqui a alguns dias começa de novo o horário eleitoral na rádio e na televisão, e a propaganda eleitoral nada muda, tudo exatamente como foi no primeiro turno.
E sobre aqueles materiais de campanha, né, que já não tem mais validade nos municípios em que a eleição ocorreu, como que funciona? Eles precisam ser retirados? Tem um regramento sobre isso? Precisam sim, precisam ser retirados. Bom, no dia da eleição, no dia 6, por exemplo, é proibido todo tipo de propaganda eleitoral. Logo, qualquer propaganda eleitoral que tivesse em via pública deveria ter sido retirado já no dia 6, como os end banners, por exemplo. O que não era necessário retirar no dia 6 são aquelas placas de comitê. Essas placas de comitê, no entanto, precisam ser retiradas 30 dias após as eleições. Então tem aí um tempinho ainda para fazer essa limpeza geral, né? Exatamente, são 30 dias após as eleições. Vale lembrar que nas cidades onde há segundo turno, por exemplo, as propagandas dos vereadores devem ser retiradas 30 dias a partir de ontem, contados de ontem, porque os vereadores não estão mais em disputa, né? A não ser que o vereador, de alguma maneira, mantenha ali algum tipo de apoio para o candidato em disputa, transforme o comitê dele no comitê do candidato a prefeito, mas tirando situações como essa, 30 dias para retirar, sob pena de multa da Justiça Eleitoral. Isso a gente está falando com relação à parte dos candidatos e dos partidos. E agora aquelas pessoas que colocaram aqueles adesivos no carro, por exemplo? Então, em tese, Felipe, essas pessoas também estariam atingidas por esse regramento dos 30 dias. Porém, esse controle é impossível de ser feito e as pessoas muitas vezes nem sabem disso, né? Então, a Justiça Eleitoral não vai chegar nessas pessoas, embora a propaganda eleitoral deveria ou deverá ser retirada com até 30 dias das eleições. Temos uma dúvida também aqui do nosso ouvinte, o Jonas, a respeito, né, desses municípios que têm o segundo turno, no caso aqui na nossa região, Indaiatuba, Sumaré e Limeira, Piracicaba e Sumaré. Isso. Em relação à propaganda, né, dos dois candidatos no rádio ou na TV nas cidades, né? Precisa ser proporcional? É o mesmo tempo para os dois? Agora, a Justiça Eleitoral entende que deverá haver igualdade de forças. Então, diferente do primeiro turno, que os candidatos têm um tempo proporcional à representatividade no Congresso Nacional, o tempo agora é dividido por igual entre os dois candidatos em disputa. Quero agradecer ao Valdemir Reis Júnior, que é advogado, especialista em direito eleitoral aqui com a gente mais uma vez. Ainda estamos no processo, hein, Valdemir? Novas dúvidas podem surgir, então espero poder contar também para uma próxima oportunidade. Você, o Felipe, os ouvintes da CBN podem contar sempre comigo. Estou aqui à disposição de vocês. Muito obrigado. Obrigada. Agora, 10 horas 29 minutos. Só antes da gente ir pro intervalo e pro repórter CBN, só vale um esclarecimento aqui. A gente tá falando das cidades do segundo turno. Campinas, por exemplo, não é um exemplo disso. Campinas não vai ter segundo turno. Então, as emissoras de rádio e TV que são sediadas em Campinas, elas não têm obrigação de veicular horário eleitoral, porque não tem disputa de segundo turno aqui em Campinas. Perfeito. Então, rádios locais de Sumaré, de Piracicaba e de Limeira, rádios que são da cidade ou que têm a concessão na cidade, essas sim são obrigadas. Assim como, por exemplo, a Rádio CBN São Paulo, que tem segundo turno em São Paulo, então vai haver uma programação diferente pro município de São Paulo. E eu tinha falado em Indaiatuba, Felipe, por causa da confusão, temos uma entrevista daqui a pouco com o prefeito eleito da cidade de Indaiatuba, o doutor Custódio vai estar aqui no estúdio com a gente, inclusive quem é morador de Indaiatuba, queira fazer algum questionamento também, é convidado a participar aqui com a gente pelo WhatsApp da CBN ou também no YouTube, se você estiver conectado aí, pode mandar para cá, 19991869070. Repórter